Notícia agora, pode colocar o PAN, porque atenção, senhoras e senhores, Sampaoli não é mais técnico do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, o Galo, demitiu o Sampaoli. Então a notícia acabou de sair, está a apuração também da ESPN. Sampaoli não é mais técnico do Atlético Mineiro. Celso Ardengue, Bubu, Silas e Capita. Bubu e Celso, vocês que iam falar agora, esse assunto vai tomar conta do Ceará. Tinha acabado de falar, agora vai. Foi o que eu falei. Você falou o quê? O Sampaoli quase ganhou a queda de braço com o Hulk, gente. A gente não pode normalizar isso. Acho que vai melhorar muito agora. Vai melhorar muita coisa agora. É claro, vai depender de quem vai trazer, vai depender da paz que a diretoria vai dar, todas as coisas que a gente estava falando aqui. E, de novo, eu repito de quando ele foi contratado. Não lembro o último bom trabalho que fez o Jorge Sampaoli. Ele vive do trabalho que ele fez, excepcional e muito mérito dele. O Silas falou que a dificuldade que é ser treinador em 2019, quando ele foi o vice-campeão histórico à altura, que agora é o vice histórico ao Palmeiras, né? Acho que em termos de pontuação na temporada passada. Aquele trabalho, Edu. O resto dos outros trabalhos do Jorge Sampaoli, eles são trabalhos ruins, trabalhos com problemas, trabalhos com brigas, trabalhos que não sustentam o fato de Jorge Sampaoli ganhar o que ele ganha, a comissão dele, e de novo, isso não é culpa dele, ele não colocou arma na cabeça de ninguém para assinar o contrato, ele pede e as pessoas entregam, e a quantidade de reforço que ele pede, ele quase ganhou a queda de braço com o maior ídolo, está entre os três, não sou eu que estou falando, quem falou isso foi a própria diretoria na nota que soltou, dos três maiores ídolos da história do Atlético Mineiro. Acho ótimo pro Atlético Mineiro sair do Jorge Sampaoli. Reinaldo, Hulk e quem? Aí tem Dadá, tem um monte de gente, né? Quem que era? Tem o Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho, fala do Ronaldinho. Cerezo. O Sampaoli... Tem muito, é que a diretoria do Galo colocou na nota. Ele colocou entre os três. E não citou os três, mas não citou os outros três. Bubu, o Sampaoli é meio... eu tô falando, é meio difícil. Pra não ia falar mala, mas difícil. Não, boa tarde pra ele aí. Tudo tem que dar bom dia. O Fábio Santos falou, é verdade. Dá bom dia pra ele, não responde. Dá boa tarde, ele não responde. Boa noite, ele não responde. E ele só tinha os amiguinhos lá, os molequinhos da árvore no Santos. Depois ninguém mais aguentava mais Rafael ele. Prata. Vai mudar mesmo? Você acha que o ambiente, o Galo agora vai virar a chave sem Sampaoli? Não sei. Dito isso, é o seguinte. A culpa é da diretoria do Galo. Porque, por exemplo, o Sampaoli não é um técnico estrangeiro que caiu de paraquedas aqui pela primeira vez. Todo mundo sabe, todo mundo conhece o que é o Sampaoli, ele não vai mudar, ele é daquele jeito. Se ele não dá bom dia, se ele chega e pede 500 reforços, se ele chega e traz uma comissão técnica cara, se ele não tem um bom relacionamento, todo mundo já sabe como é o Sampaoli, aí você vai lá e contrata o cara. Eu sei como é o Silas. Se eu vou contratar o Silas para treinar meu time, eu já sei como é o Silas, cara. Ele não vai me surpreender, eu já sei como ele é, o jeito que ele trabalha, como ele é como pessoa e tal. Então o Atlético já estava vacinado quanto a isso. E aí, então, cometeu um erro. O Sampaoli sair, vai ser mais uma grande multa que ele deve receber, mais o Atlético já tem algum problema grande de dívida, mais alguém que vai ter que pagar, que não vai mais trabalhar para o clube, que vai ficar recebendo uma bala. Então, mais um erro de gestão. E agora vai fazer o quê? Porque o Galo parece que... Tem alguns clubes brasileiros que ficam numa ciranda ali, né? É o Cuca, é o Sampaoli. O Anjo Celeste aqui no chat manda dizer, o Tite, pega o Tite, já tá lá no... Não, de jeito nenhum. O técnico que acho que a torcida do Galo menos gosta é o Tite. Porque a torcida do Galo entende que o Tite foi fundamental pro rebaixamento. Só caiu uma vez na história o Atlético Mineiro. E eles culpam muito o início do trabalho que não deu certo do Tite. Então a torcida do Galo não quer ver o Tite, quer ver o Tite no Cruzeiro. Afundando o Cruzeiro, não é o Galo. Mas aí, qual que vai ser a criatividade agora? Vai pegar algum outro cara que passou pelo clube, que em algum momento deu um retorno? Então a diretoria do Galo está sendo, para mim, justamente cobrada pela torcida. Ontem eu falei do público, 16 mil pessoas na Arena do Galo, é o segundo pior público da história do Atlético Mineiro na sua nova arena. Segundo o pior público da história. Então, assim, a torcida já estava meio rompida com esse time, já estava tretada. A gente falou aqui até, conseguiu empatar com o Remo ali, com as calças na mão ali, que a arbitragem também ali, muito questionável. Então, pra mim, assim, acho que deve melhorar um pouco do ambiente, sobretudo por causa do Hulk, mas eu não sei qual é o novo nome. Se vai ser uma aposta, alguma coisa nova pro Galo, ou se vão ficar com... Pensa num nome aí. Num nome? De bate pronto, eu só consigo pensar nele. Quem? Nele. Cuca. Mas de novo? De bate pronto, eu só penso nele. Foi agora... Léo Jardim tá trabalhando onde? Ou não está?
O Leonardo Jardim, ele opta por sair do Cruzeiro, né? Foi uma opção dele. O Cruzeiro até tentou manter. Mas não está trabalhando agora, né? Não, eu não sei exatamente. E o Jorge Jesus não tá pra sair lá no negócio? Jorge Jesus, antes de negociar com o Flamengo, negociou com o Galo. Não sei não. Veio pro Brasil. Não sei não se não tem o Jorge Jesus na parada dos caras ainda atrás. Não, mas vai ter que ter dinheiro. Hoje você vê. E o Galo tem. O técnico mais importante do Brasil é o Abel no Palmeiras. O Abel ganha o salário de técnico de Barcelona aqui. Mas aí ele inflacionou o mercado. Hoje o Felipe Luiz ganha de 2 pau pra cima, o Tite ganha, o Dorival tá ganhando no Corinthians, tal, não sei o quê. Hoje o Atlético, pra competir, inclusive com o concorrente maior que é o Cruzeiro, vai ter que te botar a mão no bolso e pagar uma grana por um grande treinador. E é importante que seja dito, eu não acho que o Cuca deveria assumir o Atlético. Mas da nova geração não pode fazer esse time andar, como fez o Guanais. Felipe Você vai Luiz? pegar um cara hoje, o cara da vez pra você apostar? O Guanais não abre. Fernando Seabra. O Guanais não abriu mão do Mirassol pra assumir o Fernando Seabra tem um excelente trabalho. Talvez não tenha o nome de alguns desses que a gente citou, mas o Seabra fez um baita trabalho. Eu acho que parte muito da diretoria ter ideia e caçar o mercado. Eu acho que é sobre o entendimento de processo, entender que não é essa temporada que o Galo vai ganhar alguma coisa, porque o Galo não se preparou para ganhar alguma coisa de forma alguma. E o Renato? O Corinthians, muito se fala sobre... E o Renato? Gaúcho? Sim, ele fez um bom trabalho no Fluminense. Poderia ser um nome. Acho que é um bom nome. Eu acho que tem muito. Você sai da confusão do São Paulo ali para trazer um Renato. Renato também acho que não é uma figura muito querida pelo atleticano, não. Mas ele foi um bom jogador no Cruzeiro, foi campeão da Supercopa. Ele jogou na Selegalo lá. Não, e ele castigou o Galo quando era jogador do Flamengo, em 87 lá. Acho que não vai ter rejeição. Acho que não vai ter Você, por exemplo. Não teria rejeição. Você. Acho que seria muito bem aceito pelo jogador. Criança da escola. Todo mundo tem rejeição. Eu acho que faz sentido. O Renato faz sentido. Se a questão for vestiário, o Renato é muito bom. Não, e tem jogadores ali, que podem render muita coisa. Tem reforço que já chegou. A montagem de elenco não é do Renato, mas tudo bem. Não seria do Renato, de nenhum outro treinador que chegasse. Mas tem o Hulk, tem o Scarpa, tem... Cara, o Galo tem ótimos jogadores. Tem o Everson, também acho. Melhores goleiros do Brasil. Dudu, voltando a jogar. Acabou de chegar, né? O time não é ruim. Lateral São agora Paulo é difícil. Né, evoluiu o nível em relação ao que tinha, porque o Arana não é mais ou menos o jogador há algum tempo. Eu não sei, Edu, se vai dar certo ou não, como o Bubu falou, não dá pra gente saber, ninguém aqui tem bola de cristal. E eu te confesso, viu, João, ontem, quando a gente vai ao estádio, né, você consegue ver o jogo ali de uma outra maneira, time completamente espaçado, um time desorganizado, é verdade, como ele citou, ansioso, nervoso, mas é impressionante a facilidade que times limitados como o Remo, como o Atlético no fim de semana, que esteve muito perto também de vencer o Atlético, conseguem entrar na defesa do Galo, João. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Eu acho que são muitos os problemas acumulados no trabalho do Sampaoli. E vamos tentar ir por parte aqui, até reforçando o que disse o Alê. Primeiro problema do Sampaoli e do time dele. Não tem cara, né, Thiago? O time joga cada dia de um jeito, cada dia com uma formação, cada dia ele faz uma aposta num elenco diferente, numa forma de jogar diferente. Então, percebe-se nitidamente que o Atlético não tem nem conjunto e nem padrão de jogo. Segunda coisa, me parece que o Sampaoli continua com uma velha mania dele, de ter aquela turma dele, aquela panela dele, aqueles caras que são os caras que ele defende, que ele traz e que ele gosta, e isso acaba levando o técnico a uma negação da realidade, Thiago. O técnico, ele quer tanto estar certo que mesmo quando a verdade está escancarada na cara dele, que o time não está funcionando, nem assim ele dá oportunidade para quem está lá. Você quer um exemplo, Thiago? Eu conversei com uma pessoa de dentro do Atlético e estou falando isso repetidas vezes nos últimos dias. O Júnior Santos jogou bem no ano passado? Não. Agora, foi a contratação mais cara da história do Atlético. Vinha no ano anterior de um grande ano no Botafogo, quando foi campeão brasileiro e da Libertadores. A informação que eu tenho é que está treinando muito bem. Que pela primeira vez, desde que ele chegou no Atlético, ficou mais de 170 dias parado. Ele está bem clinicamente, está curado da contusão que teve. Está bem fisicamente, ele emagreceu, está numa situação melhor do que a que estava no ano passado. Então, peraí. Você tem um ataque que não funciona. Você tem atacantes que não resolvem. E você tem ali, treinando bem,
Um cara que foi artilheiro da Libertadores, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, que foi a maior contratação do time, você não vai dar uma chance para esse cara? Então, esse tipo de coisa leva a ambiente interno ruim, a relação ruim com o jogador, isso tudo atrapalha muito o Atlético. Situação dele com o Hulk, Thiago. Pô, tá nítido que o Hulk está entregando mais do que a maioria. Quando o Hulk está em campo, ele joga bem. Ele não vai ser mais aquele Hulk brilhante de 2021 que podia fazer 50 jogos e ia jogar 50 jogos bem. Mas a média do Hulk é muito boa. E é muito melhor do que de jogadores que ele tem tirado do banco para colocar em campo enquanto ele tira o Hulk do time. Então, Thiago, isso tudo vai levando a um desânimo com o Sampaoli. Parece que o Sampaoli não muda e não aprende. Continua com o mesmo comportamento que levou o Sampaoli a ser uma grande frustração no futebol. Porque se você pega um retrato do futebol de 10 anos atrás, Thiago, todo mundo tinha que o Sampaoli ia ser um técnico de ponta do futebol brasileiro, talvez até do futebol mundial. Ele não se tornou um técnico de ponta do futebol brasileiro e ele não tem porta aberta em lugar nenhum no futebol mundial. O Sampaoli é uma grande decepção a trajetória do Sampaoli. E o time dele, do Atlético, desse ano até aqui, é o retrato dessa decepção da trajetória do Sampaoli. Eu concordo muito com o que disse o Ale Oliveira, viu, Thiago? Ele já teve a oportunidade, o ano passado, de ter um time que era aquele time redondinho, encaixado. Ele não botava esse time para jogar. E esse ano ele está indo para o mesmo caminho. O time que ganhou do Cruzeiro na melhor apresentação do ano, ele não repete nunca. Como diria o Alê, parece que ele faz de tudo para não botar o que tem de melhor para jogar, Thiago. Então, a teimosia às vezes estraga a carreira de um profissional e me parece esse um grande problema do Sampaoli, viu, Thiago? É assustador. Ô, Lê Marquez, um abraço, ídolo. Fala, Thiago. Tudo bom? Thiago, um jogo decepcionante ontem na Arena MRV, né? O que você quer na competição? Você quer competir lá em cima para brigar por uma vaga na Libertadores, brigar com os grandes do futebol brasileiro, porque você tem um elenco para isso, o Atlético tem um elenco de bons jogadores, né? Ontem, de fato, poxa, você tinha que ter arrancado os 3 pontos, né? Porque é um adversário que fatalmente vai brigar do meio da tabela para baixo. E em casa, Thiago, você tem que regular os 3 pontos, né? O Atlético, em mais uma oportunidade nesta temporada, é o 10º jogo, mostrou uma instabilidade, mostrou uma inconsistência no sistema defensivo tremendo, né? O futebol, Thiago, de uma forma simples e resumida aqui para quem está conosco no Rádio Esportes, no Radinho e no YouTube, é a arte de correr para frente e para trás de uma forma organizada. Para frente, a gente tem até que destacar alguns pontos, né? O Atlético roubou uma bola importante no seu primeiro gol, né? Adiantou a sua marcação, fez uma pressão ofensiva, roubou gol do Hulk, depois teve mais algumas chances com o Coelho, né? O Coelho precisa regular, ele tem tido oportunidades claras e um atleta que está vestindo a camiseta do Atlético não pode perder esse tipo de oportunidade que te custa caro depois, né? Te custa caro os 3 pontos. O Coelho, de fato, tem perdido muitos gols, né? Não só no jogo de ontem, mas para trás também. Precisa botar o pé na forma e, poxa, precisa chegar no Atlético, né? Precisa regular, precisa botar a bola dentro da casinha para comemorar os 3 pontos. Dessa forma, não dá. Thiago, e correr para trás, meu velho? Não dá para correr para trás de uma forma desorganizada como o Atlético está fazendo. Se você imaginar, né, e analisar o primeiro gol do Remo ontem na partida, o Atlético tem 6 atletas dentro da área, né, contra 2, 3 do Remo. Ninguém encurta o espaço, ninguém, diminui para tirar o passe do atleta dentro da área. A gente marca longe, o Atlético marca longe, né? Marca muito com os olhos. Essa é a grande realidade, né? Você tem que encurtar o espaço. Eles foram felizes, depois veio uma virada com o Pikachu, enfim, num contra-ataque, né? O
O Atlético tomou um contra-ataque ontem vencendo o jogo, isso é inadmissível. É a arte de correr para trás, ô Thiago. Corre para frente, mas corre para trás de uma forma organizada. Aí, meu velho, é o treinador, é o trabalho do dia a dia, né, que precisa ser cobrado. É o treinador que tem que dar essa organização ofensiva e principalmente defensiva. Senão não há um primeiro volante que vai dar resultado nessa equipe. A gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre um primeiro volante, né? Para uma contratação deste porte, né? E de um zagueiro. Mas se não tiver uma organização defensiva consistente, não há primeiro volante que vai dar consistência a essa equipe, meu velho. Isso é impossível. É o dedo do treinador, é o trabalho do treinador no dia a dia que tem que buscar essa organização. A gente poderia falar aqui de tantos outros fatos, né? Mas hoje, né, um pós-jogo e daqui a pouco tem uma decisão de Campeonato Mineiro, a gente tem que cobrar essa organização. Final de semana tem mais, Thiago. Reage, Galo, reage. Tá na hora de mostrar um futebol melhor e mais consistente que convença o seu torcedor. Um forte abraço, Thiago. Fala, massa, fechando mais um vídeo aqui com essa bombada do Galo aí. Deixa o like pra dar aquela força pro canal. Pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. Você não vai ficar de fora de nada que o canal lança no YouTube. Até porque o YouTube vai sempre estar te avisando sempre. Então, muito importante ativar o sininho de notificação. E verifique se você está inscrito, tá bom? E seja muito bem-vindo, esse canal aqui é para você. Deixa a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo. No espaço de comentário do canal, a gente sempre está olhando todos os comentários. Então, fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá bom? Um forte abraço, deixa o like, compartilha o vídeo. E até a próxima. Valeu, massa!